Cara, esse episódio, em vez de ter os velhinhos ali dando aquela mensagenzinha no começo do episódio, tinha que ter uma comissária de bordo, cara, explicando onde que fica o saco de vômito. Que Cara, o episódio lazarento pra embrulhar o estômago. esse não dá nem pra ter uma piadinha. Não. Mas eu concordo. Cara, acho que ele é tão impactante que eu vou te falar que você falou dos velhinhos. Eu nem lembro do começo dos velhinhos falando. Eu acho que o começo dos velhinhos falando é bem importante, cara. Eu tinha anotado aqui pra não esquecer de falar, cara. Assim, é complicado, né, cara? A gente vai entrar aí em vários temas durante o episódio, cara. Eu já tô. Já tá meio. Já, só começar a falar, já fiquei meio pesado aqui. Mas o lance é o seguinte, cara. Os velhinhos, eles estão falando sobre o fato de que eles conheceram muitos alemães da idade deles e pessoas. Um deles termina falando: se fosse em outra situação, eu provavelmente iria sentar numa mesa de bar e conversar com esse cara sem problema. O que eles fazem, cara? Ser amigo, é verdade. O que eles fazem no começo desse episódio? A gente vai ver esses caras passando por uma situação extrema durante o episódio. Mas antes de começar o episódio, eles estão humanizando o exército alemão. E qual que é o sentido disso, cara? É óbvio que depois, quando a gente vê, passa a história toda, e hoje a gente vê negacionismo de milhares de coisas e etc e tal, a gente entende, cara, que o que eles estavam falando ali é que eram pessoas que não estavam decidindo aquilo por conta própria, né? Elas estavam seguindo uma liderança que era cega, né? Eles estavam cegos com a liderança deles, né? A liderança de Hitler. E fazer o que eles fizeram, que a gente vai ver durante o episódio, talvez não estava na escolha deles, mas eles fizeram. E é foda. Na verdade, esse episódio ele desconstrói várias coisas, né? Porque ele desconstrói, inclusive, a presença amigável dos americanos. Então, ele eu acho que é um dos mais realistas de todos, assim, né? Então, bem, eu começar pelo nome, né? O título dele é Porque Lutamos, né? Porque lutamos. E tem uma piada sobre isso no meio do episódio. Exato. E ele... enfim, automaticamente a gente é direcionado historicamente, né, na nossa vivência de que os alemães são malvados. Na verdade não são os alemães, né, é o termo, o nazista, ele é malvado, ele é bandido, ele é maluco e tudo mais, né. Isso. Porém, cara, a gente não vê as outras coisas que a gente é também, né, então, ok... por nazista, ele tá correto. Ele tem um propósito, ele tem um do ponto de vista dele, né? Do ponto de vista dele, Exato. Né? Se colocando no lugar dele, né? Ele tá. Aquela velha história, né? Se os aliados tivessem perdido a guerra, hoje nós estaríamos contando a história dos aliados vilões, né? Se o nazismo tivesse ganho, hoje a gente estaria contando outra história. A história é contada pelos vitoriosos. A gente sabe o que teve de errado, a gente sabe, e não tem nem que os nazistas tivessem ganho, hoje a gente estaria olhando e falando que os nazistas estavam certos, alguma coisa do gênero. Talvez, se eles tivessem ganho, hoje nós estaríamos arrependidos de tudo que aconteceu e etc e tal. Mas ainda assim, existem várias nuances dentro do que as coisas acontecem, e um cara que ele luta pelo exército alemão, e a gente viu lá no primeiro episódio, né, no primeiro e no segundo episódio, quando o Spears mata aquele jovem americano que foi chamado para lutar pela Alemanha. Sim. A gente vê uma dessas nuances, que não é o cara que ele levanta a bandeira, que ele ajoelha na frente de Hitler. Ele tá obedecendo a ordem da pátria dele, né? Essa semana eu tava ouvindo até um episódio Eu Tava Lá, o podcast do Brian Rizzo, e o cara que deu a entrevista lá tava contando que um dia ele viu ele tava no vestiário com um cara e o cara tinha umas marcas nas costas, ele perguntou o que eram aquelas marcas, e o cara falou assim, uma granada, e o cara era alemão. Daí ele falou assim, mas você lutou na Segunda Guerra? O cara falou, eu lutei. Ele falou, mas você era nazista? Daí o cara ficou bravo e respondeu, eu estava defendendo minha pátria. Exato. Então, assim, não é que o cara, aquela hora, ele tava falando assim, não, eu era um nazista porque eu não gostava de negros, eu não gostava de judeus, eu não gostava de ciganos, eu não gostava de poloneses. Não, ele estava defendendo a pátria dele. E em algum momento convenceram ele que aqueles grupos, aquelas etnias ali, eram uma ameaça a isso. E ele se convenceu e ficou por isso mesmo. Então... é complicado, é bem complicado, mas não dá pra passar pano, obviamente, mas... eu não tô dizendo em momento algum que eles estavam certos, ou que tinham um lado... Na verdade, assim, eu acho que vale ter esse disclaimer, a gente não fez isso em momento algum nessa série, nesse período aqui, né, nessa temporada,
Mas, assim, a gente tem o interesse pelo tema, é algo que nos cativa, né? A questão da Segunda Guerra e tudo mais. Porém, dentre o certo e errado do que rolou ali, o fato de existir uma guerra já está errado. Existir a necessidade de botar pessoas para disputar, para chegar nesse extremo, está errado. Né? Então, a partir do momento que um ganhar, o outro não tem, cara. Eu sempre falo que ter que botar um monte de gente pra ficar se atirando uma na outra, tá errado. É. O filme do Resgate do Soldado Ryan tem uma cena que exemplifica muito isso, que é quando um cara tá. Desculpa se você tá levando spoiler de Resgate do Soldado Ryan, mas. Nossa, Desculpe. pelo amor de Deus, né, cara? Me desculpe. Mas tem uma hora que um dos soldados americanos tá sendo atacado por um dos soldados alemães. E ele olha nos olhos do soldado alemão e fala assim: não, para, você não precisa fazer isso. Ele fala isso, cara. Por que ele fala isso? Porque o alemão não precisa fazer aquilo mesmo, cara. Sim. Entendeu? Ele, sabe, ele tá condicionado, sei lá, é estranho, cara. É uma coisa que, felizmente a gente não vai viver, cara. Olha, eu fiz uma piadinha essa semana no meu Facebook, onde eu postei, eu estava assistindo Caça-Fantasmas 2, né, que eles enfrentam o Vigo e enfim. A entidade fantasmagórica ali, ela tem uma meleca cor-de-rosa que começa a percorrer os esgotos de Nova York, enfim. E cara, eu acho que eu nunca tinha assistido o filme legendado, né? Desde a infância sempre foi dublado, então eu tenho mais um carinho pela dublagem original. E dessa vez eu vi ele com áudio original e a meleca rosa ali é uma slime. Eu nunca parei para associar slime que as crianças brincam e que tem gente que fala que mata, que não sei o que, tem toda uma polêmica envolvida na slime, né? E com os caça-fantasmas, e daí foi exatamente isso que eu postei, né? Que é os caça-fantasmas desde 89 provando o mal da slime. E daí eu botei definitivamente, a gente nunca aprende nada com a história. Então, assim, sei lá, nós somos pessoas instruídas, né? E pode ser que a gente tenha os nossos vieses aí de coisas que a gente não pensa, não age da melhor forma, mas que para nós é. Mas graças a Deus somos pessoas que, cara, não chegamos a um extremo como chegaram nessa época. Mas infelizmente a gente está vivendo uma realidade hoje que isso ainda existe. Esse preconceito, esse racismo, essa coisa, infelizmente ainda existe. A gente discutiu bastante isso no Lovecraft Country. E infelizmente são notícias diárias de coisas, cara, que é bizarro, cara. Então, Bizarro. pode ser que a gente, se Deus quiser, a gente nunca precise passar por uma guerra como foi a Segunda Guerra, até porque hoje em dia a gente tem estrutura para destruir tudo muito mais rápido, né, do que depender de pessoas irem a campo mesmo se enfrentar. Mas a gente vive outros tipos de guerra hoje que, cara, que são assustadores. São A assustadores. gente ainda, eu e você, dois brancos falando, né? Dois brancos héteros falando, também não tem tanta guerra assim, né? Mas tem gente que tá sofrendo. Mas eu acho que vale esse ponto, cara. Sim, não, exatamente. Nós não fazemos parte disso e a gente sofre dessa maneira por ver o que a gente vê. Imagine quem sofre diretamente. Bem isso. Infelizmente é algo real, é algo que existe, é algo que a gente tem que cada um fazer a sua parte. Não é simplesmente ignorar, né? É enfrentar e ajudar a construir um mundo melhor. Porque tem muita gente negando. Tem muita gente negando isso. Tem muita gente negando isso. Infelizmente. Então a gente precisa ser a contraparte. A gente não pode permitir que esse negacionismo seja a maior parte. Exatamente. Cara, bora falar um pouquinho do episódio? Pois é. Então, né, enfim, o episódio dessa vez ele tem o foco no Nix, né, que primeiro na questão do vício dele com o whisky, o VAC 69, não lembro qual era o número, 72. VAT 69. Isso. Até achar aqui, ó, VAT 69, isso. Isso mesmo, VAT 69. Admito que eu fiquei interessado, mas não fui a fundo, então não sei quanto tá uma garrafa hoje. Cara, ó, não é a mesma marca aqui. Não tem, cara. Eu acho que é só item de colecionador e olha lá, cara.
Uma garrafa de... A garrafa deve ser só a garrafa vazia, cara. $23 mais impostos. Não, cara, acho que não tem pra vender, não. Olha, eu não sei. Enfim. E onde ele. E daí, assim, ele tem. Começa, né? Ele teve uma. Ele tá prestando algum relatório ali sobre a última ação dele, que foi um fracasso total, o último salto dele, né? Ele tá passando pro Winters. E ele tem uma sequência de más notícias, né? Ele foi rebaixado devido à ação dele não ter sido com sucesso. Ele acabou o uísque dele. E ele tá putaço, né, por causa dessa ação. Exato, ele tá puto com isso pelas perdas que ele teve, né? Uma galera morreu. Isso. Eu não entendi, essa ação não mostra em cena, né? Não mostra em lugar nenhum, né? Ele só é citado. Mas foi um salto de paraquedas que só ele saiu do avião, o resto morreu. Isso, né? São poucos os que se salvam ali, né? E pelo que deu a entender isso, os primeiros que saltaram conseguiram se salvar, acho que, sei lá, derrubaram o avião, né? Bem isso. Enfim, então, tipo, ele tá ali trabalhando a perda dos soldados dele, ele é rebaixado, acaba o uísque dele, e daí pra complementar, no dia seguinte de manhã, quando ele vai tentar buscar mais uísque, né? Que ele vai lá no cara do correio, né? Ele recebe uma carta e eles estão saindo da cidade, ele nem sabia que eles estavam saindo, e na carta era a mulher dele pedindo divórcio, dizendo que ela vai ficar com tudo, inclusive com o cachorro dele, né? A indignação do cachorro dele, eu acho que é o único livro cômico que tem nesse episódio. Não, e é estranho porque ela vai ficar com o filho, ele fala, ela vai ficar com o filho e com o cachorro! O cachorro! Ela nem gostava do cachorro. Porra! Tipo, cara, tudo bem, né? Em outras épocas o cara deve ter falado isso de forma séria. Mas eu acho que destoa, né, essa parte, olhando. No começo, beleza, ele é um alívio cômico legal, tal, interessante. Mas essa parte do Nix destoa com o resto do episódio, né, cara? A gente tem também aí na abertura do episódio a história do O'Keefe, né? Que é um novato que tá entrando no exército, ali na unidade, e ele faz uma dupla ali com o Perconte. E o cara, ele acabou de chegar, ele nunca deu um tiro, ele tá ansioso pra ver a guerra, e ele leva um esporro do Perconte, velho. Cara, que até eu fiquei com vergonha, cara. Nossa, ele leva um esporro do Perconte ali, cara, porque... Bicho, e as palavras do Perconte são fortes, porque ele fala assim, cara, da guerra, tudo que eu vi, isso aqui é a melhor parte, cara. Pra que você quer ir embora, bicho? Cara, e dói. E dói porque você sabe que o cara tá... Quando eles vão cobrir a guarita, né? Eles vão render os caras que estão na guarita e dar sequência no próximo turno. Mas depois ele dá uma escovada nele, uma esculhambada, mas depois ele chega e tipo, olha, não é bem assim, você aqui é o melhor da guerra, é bem isso. É foda, mas é foda, cara, porque a forma como ele explica isso pro Keefe, né, cara, ele fala assim, porra, fui pra porra da Alemanha, caí lá, me fudi, pra Alemanha não, Holanda, me caí lá, me fudi, cara, passei dias na neve, cacete A4, perdi meus amigos, tal, não sei o que, agora que eu tenho banho quente, chocolate, cara, porra, o que eu quero ir embora? Exato. Né? Sossega o facho aí, né, cara? Não, e tudo bem, o cara acabou de chegar, tá ansioso, né, não sabe o que é guerra, não sabe o que é guerra e vai conhecer exatamente o pior da guerra logo em seguida. Exato. E, enfim, e daí eles estão nessa cidadezinha, eu não me recordo qual que era a cidade. Cara, eu acho que o nome é Landesberg, é perto de Munique. Pode ser. E acho que é um ponto que a gente não falou, né? O episódio, na real, começa com o Nixon chegando numa cidade toda destruída, onde é engraçado, até os alemães estão tocando isso violino. É bem o comecinho, né? Isso é bem o comecinho, né? Ele vai dar uma notícia e aí dá um flashback e conta esse dia, né? Esse dia merda dele, essa questão, e eles estão saindo dessa cidade e tem uma questão... Não. Quando eles estão conversando, eles estão olhando esses caras tocar os instrumentos ali, eles estão, sei lá, o Titanic tá afundando, os caras estão tocando a parada. O Nix chega, daí tá. Quero ver, cara, eu até tinha notado. Ó, quem que tá lá? Tá o Luss, o Perconte, o Liebgott, o Webster e o Redeman. O Redeman é o Bull. Tá exatamente só quem sobrou da Easy original. Sim. Olhando ali pros caras tocar. E daí o Nix chega, junta com eles, corrige, falando que o que tá tocando é Beethoven. E daí
mostra um flashback, inicia um flashback. Então, Daí a gente vai... Aí é o dia dele, então, isso que eu falei. E daí vai fechar voltando pro presidente e ele finalmente dando a notícia que ele foi dar, né? E, enfim, daí rola esse flashback, ele fala dessa questão da música do Beethoven, é engraçado porque tem essa questão histórica, né? Que as obras de Beethoven principalmente foram utilizadas, e nesse flashback ele recebe todas as más notícias, até é engraçado, ele sai cantando, e é engraçado o momento em que o Nix fala, cara, foda-se, e começa a cantar junto com os caras ali, né, uns cantos de soldados ali, e aí é legal que é a primeira desconstrução de tudo, né, porque eles saíram de uma cidade que já era engraçado, porque eles estavam dentro de casas bonitas ali, né, cada um tinha o seu quarto, eles tinham uma estrutura para poder estar hospedados ali, né, e eles chegam numa cidadezinha toda bonitinha, de casinhas e tal, e cara, eles simplesmente vão entrando e chutando a galera de lá, né? Então, tipo, tem um certo ódio ali, sabe? Tipo, meu, vaza, a gente vai passar a noite aqui e não enche o saco, sabe? Tirando os alemães dali. Exato. Então tem essa desconstrução, tipo, cara, eles não eram todos bonzinhos, assim, todos super-heróis, entendeu? Eles sofreram e eles também tinham esse tipo de Teve pensamento. uma parada no episódio anterior do The Last Patrol que faltou a gente comentar sobre isso, e eu até tinha notado pra gente comentar e a gente não comentou. Mas da possibilidade de que o Luz tenha até violentado uma menina. Porque lembra que tá ele e o Perconte num estábulo? Ou foi nesse episódio? Foi nesse. Foi nesse episódio? Sim. Então, olha só como mostra bastante facetas ruins, assim, até dos aliados, assim, né, cara? Porque o Perconte e ele estão ali catando ovos, né? E daí chega uma menina, e o Luz vai atrás dessa menina, e o Perconte fala, pô, para, cara. E ele insiste pra parar. E o cara fala assim, ó, tipo, vai cuidar do teu negócio e tal. Daí o Perconte sai, o cara aparece passando a mão no rosto e fala que ele levou um soco da menina porque ele tentou tirar um beijo dela. Mas, cara, sabe, deixa o negócio meio dúbio também, sobre exatamente aquilo que você estava falando, né? Da raiva e das nuances, né? Exato. Exatamente. E daí... Enfim, e daí tem o grande momento do Nix, que é quando ele entra numa das casas em busca do uísque dele, né? E quando ele chega lá, tem uma foto de um general, sei lá, um alto cargo alemão ali com a faixinha preta, né, de luto, né? E ele enfrenta, seria a viúva, né, cara? Ser bem um feitio alemão, uma mulher brava e tudo mais. E assim, só existe uma troca de olhares e ele vaza de lá, né? E acaba sendo. Essa mulher se torna a chave na sequência, né? E, enfim, eles se instalam nessa cidade e o Winters toma a decisão, tipo, olha, tá tudo muito tranquilo, né? Eles tinham a expectativa de ter algum tipo de resistência alemã, não tem. E daí, então, eles espalham, né? Eles separam as patrulhas e começam a vasculhar a área, deixar espalhado, porque se houver alguma retaliação à noite, eles têm que estar preparados, né? E daí é que eles fazem o grande encontro, que é o ápice é o motivo desse episódio, né? É a parte mais difícil que tem nele, que é quando eles encontram o primeiro campo de concentração. Cara, mas a cena, cara. Surreal. A cena é surreal. A cena é fora da casinha, né? Porque eles estão andando ali e daí até o Perconte fala pro Luz que lembra muito Bastone, né? Daí o Luz faz a brincadeira, né? Só falta neve, um monte de bomba caindo, a gente árvores tá sem dormir, as árvores explodindo. Cara, é tipo, assim, não, realmente, parece Bastone mesmo. E daí, cara, eles estão andando, eles acham uma meia trilha, alguma coisa assim, né? Dá pra chamar, sei lá, alguma coisa parecida. E daí todo mundo se alinha e eles estão olhando assim pra frente, assim. Eles ouvem um barulho, né? Eles ouvem um barulho e ficam em alerta. Isso, daí quando eles acham isso aí, cara, não mostra o que eles acham. Corta pro Luz correndo, que nem um louco, cara, procurando o Inter, um oficial. Cara, eles procuram algum oficial, cara, e depois, cara, ele acha o oficial e ele acha o Inter, ele fala, cara, você precisa ver o negócio, o Inter meio que cagando pra ele ali e tal, foda-se. E daí a hora que corta, daí o Inter se convence aí, vê o que tá acontecendo, e eles vão e aparece de novo, né? Não mostra o que eles estão vendo. Mostra eles descendo do caminhão, do carro, olhando para aquilo. Cara, você vê a cara do Winter ficar branca. Você vê, assim, cara, é impressionante como que aquela feição daquele cara, desse ator, cara, que eu não consigo entender por que ele não é bom ator em outras séries, outros filmes, cara, por que ele só foi bom nesse? Mas você vê, cara, que ele tá sentindo aquilo. E daí mostra o campo de concentração. Cara,
E quando mostra o campo Não, de e é concentração, legal, bicho? é legal. É bem feito até a apresentação do campo, né? Porque ele mostra um trecho num campo aberto com, sei lá, uns 20, 30 prisioneiros ali se apoiando na tela, né? Já mago, já é um susto aquilo, né? Mas daí, a partir do momento em que eles abrem os portões, que eles começam a entrar e, tipo, umas casinhas minúsculas no chão e começa a sair gente, sair gente, sair gente, sair gente, cara, é assustador. É muito Eu acho foda. que, assim, eu nem quero, cara, narrar tudo que acontece ali nesse momento agora, mas você vê, são 3 pontos que eu acho bem importantes, assim, cara, disso tudo, né, depois que eles descobrem isso, né. É o Webster, né, que daí ele volta pra cidade pra buscar comida, e daí o dono do açougue, da padaria, começa a berrar com ele, cara, o Webster mete a arma na cara dele e fala assim, você vai fingir que você não sabia o que tava acontecendo ali, cara. Cara, e é bem isso, bicho. Pô, você tá fingindo que você vai fazer. Fala pra mim, eu não vou pegar teu pão, levar pro cara que tá morrendo de fome aqui, cara. Você quer fingir, cara? O que você quer me convencer, cara? Então, esse é um momento tenso da série porque é difícil, assim, será que o cara realmente sabia? Entendeu? Tipo, Cara, ele era o padeiro, assim, eu entendo o que você vai falar, tipo, porra, cara, como não? Tava ali do lado, né? Mas acho que, eu não sei até que ponto uma pessoa, na situação dele, né, como um padeiro que, tipo, cara, ele só tava fazendo o trabalho dele, tentando sobreviver no meio daquela maluquice daquela guerra, entendeu? Simplesmente o exército alemão deve ter se aproximado da cidade, construído ali, e começa a rolar boatos. Eu tô pensando na ótica dele, tá? E ouvir, mas, cara, eu não sei se eu teria estômago pra ir lá ver o que tá acontecendo. Até porque o exército estaria ali junto, não seria de fácil acesso isso, entendeu? Agora, no ponto que é quando é a mulher do oficial, aí eu já penso diferente, cara. Eu acho que ela aham. sabia, tanto que é ela que eles fazem esse ponto, né? Porque o que rola ali, o que você falou, o Webster fica malucaço, e, cara, na boa, eu acho que ele teve um autocontrole sensacional, porque eu tinha já metido um tiro naquele cara rapidinho, entendeu? Mas daí eles rola a conversa principal, que eles falam que o general, o comandante Sink, né? Ele falou, não, se eles não sabem, não tem problema. Amanhã eles vão saber. Todos os alemães, a partir de 14 anos, vão lá enterrar os corpos, né? Aham. E, cara, Uma lei marcial, né, que é eles uma lei falam, né? marcial instaurada e, velho, aí, tipo, aí talvez, eu acho que trata esses dois pontos. Se o padeiro ali não sabia, mas, cara, não é que não sabia, ele não viu, ele não tinha certeza, mas alguma coisa ele ouviu, entendeu? Então vem daquele ponto de, cara, a partir do momento que você ouve um negócio tão bizarro quanto esse, cara, você tem que tomar uma atitude, entendeu? Você tem que defender os teus ideais, entende? Sim. Então, cara, foi a lição de moral pra ele. E no caso da mulher que daí rola esse lance com o Nix, cara, eu concordo contigo que não tem por que a gente descrever o que rolou, entende? Que o Nix, ele simplesmente surta, vai lá, pega o Jeep, você acha que a todo momento ele vai chegar na casa da mulher lá pra meter um tiro nela, né? E no fim das contas, não, ele pega o Jeep pra chegar lá no campo, pra entrar lá e pra ver se ela tá lá trabalhando. Se ela tá É. vendo a merda que ela e o marido e, enfim, os É, malucos porque ela da tinha gangue foto, fizeram. ela tinha o general alemão na casa dela, né? Isso. Cara, e daí tem um outro ponto também que é o O'Keefe, né? Que o O'Keefe viu a guerra, né? Que daí o novatão queria ver um monte de tiro voando, ele viu a guerra no seu pior momento, né, cara? Que daí. Ele viu o outro lado, né, cara? O outro lado É. do tiro, né? E o Perconte, né, que tá fazendo esse paralelo com o O'Keefe, né? Ele encontra o O'Keefe sentado, chorando ali num buraco, ali, olhando pra alguns corpos queimados, né? E ele não fala nada, cara. Ele deixa o O'Keefe lá, cara. Porque não adianta falar. Não adianta Ele falar. chama Porque ele, né? Tipo, pô, vamos. Daí ele vê que, tipo, cara, não, ele tá absorvendo ali, né? Enfim. ele ele tá sofrendo. Ele tá tendo que ter o sofrimento dele pra entender, pra absorver aquilo ali. É. Mas enfim, eu acho que, bem, de novo, só reforçando, eu concordo que não tem porque. Eu acho que todo mundo sabe exatamente o que é um campo de concentração. Acho que apenas dando o andamento da história ali, né? Tem alguns pontos que eles encontram o primeiro campo, esse primeiro campo é somente de homens, e eles deixam claro que na sequência da linha férrea, né, na próxima parada é um campo feminino, e isso abala, né, pra cacete eles. E acho que os desafios que os aliados ali têm que enfrentar é o ponto de que eles têm que fechar o campo e deixar os caras lá, porque é simplesmente mais fácil deles tomarem uma decisão uma decisão de como ajudar esses prisioneiros, né? Triagem, Então, mantendo eles pilotear. É. próximos e dentro de uma área controlada, né?
E porque eles simplesmente não podem dar comida, porque os caras podem morrer porque eles estão numa situação absurda de fome, né? Enfim, e o que rola ali, que até era o contraponto com que o Winter, né, a decisão do Winter em espalhar os soldados e montar as patrulhas, eles esperavam algum tipo de resistência, e não houve. O que houve foi que alguém da cidade denunciou que os americanos estavam chegando, então os soldados que estavam ali naquele campo, eles simplesmente gastaram o resto de bala que eles tinham matando quem eles podiam ali, meteram fogo em algumas casas e foram embora. Eles seguiram para as montanhas. E uma parada também que a gente não comentou, né? Que quando eles falam, quando o Nixon tá recebendo a carta da mulher dele, alguém entra no correio lá e fala que 300 mil alemães se renderam. Isso. E é por isso que eles estão saindo da cidade. E no caminho, o Webster passa por esses caras e, cara, ele dá uma zoada nos caras. Porque, porra, eu aqui, ó, Ford, caralho, a 4. Eu tô em cima de um Ford e vocês uns cavalos, seus filhos da... Cara, tipo, muito fora da casinha, cara. Mas ainda assim mostra assim, no caso, assim, cara, o sentimento de raiva dele, né, cara? Tipo, por ver aqueles caras ali em cima de um cavalo, marchando na outra direção, ainda com a cabeça alta, como se eles fossem vitoriosos, orgulhosos, etc e tal. E ele indo pra lá pra limpar a merda que esses caras fizeram, velho. Assim, tem essa questão de que, cara, eles não estavam dentro do contexto deles, né? Eles estavam seguindo o que eles acreditavam, entendeu? Então, não tem bom e mal na história. Simplesmente eles estavam seguindo o que os ideais deles, entende? Então eu acho que esse é o ponto, né? Eles não estavam de cabeça baixa como derrotados. Eles fizeram o que puderam, né? Lutaram dentro do que pôde, né? Enfim, hoje em dia, graças a Deus, a história pontua isso de uma forma correta, né? Mas eu acho que é isso que eles queriam mostrar, né? Então, até que ponto, querendo ou não, cara, esses 300 mil soldados chegaram no mais extremo possível da guerra. E o fato deles estarem ali tudo fudido, somente com um cavalo, cara, não que eles não tivessem outras coisas, eles tinham tecnologia, né? Só que, cara, eles estavam num ponto que, cara, não tinha mais dinheiro, não tinha mais soldado, não tinha mais nada. A guerra já tinha acabado, já fazia um bom tempo, né? Eles estavam tentando arrastar o que podia, né? Mas não tinha mais o que fazer. Cara, esse o ponto. E daí, cara, fechou esse ciclo ali de toda essa cagada do campo de concentração. O Winter conta pro Nix que eles encontraram outros campos de concentração em toda a Europa, não foi só aquilo ali. E daí eles passam pro próximo... Eles encontram vários e encontram um 10 vezes maior. 10 vezes maior, que é no leste europeu. Que eu nem lembro o nome agora, como o cara... Cara, não era Varsóvia. Não, nossa, nada a ver. Esquece. Mas tudo bem. E o cara, o que rola? Volta, acabou o flashback do Nix. Corta para eles de novo na vila, olhando a galera tocar. E o Nix conta que Hitler se matou. Primeiro ele fala, né, que os alemães têm dom, que é a piadinha dele, né? Eles têm o dom de resolver, arrumar as coisas rápido, né? Porque eles estão catando os entulhos ali, fazendo um paralelo com o fato dos caras terem matado que deram e vazada, né? E daí ele conta isso, né? Que o Hitler se matou e que agora eles vão seguir para as montanhas, porque a ordem de Hitler foi que a SS toda se abrigasse nas montanhas, nos Alpes, né? E simplesmente matasse qualquer um que chegasse lá perto deles. Então eles estavam todos entrincheirados ali e agora os americanos precisam encontrar esses caras aí, porque querendo ou não, são a alta elite alemã, são os caras mais malucos pra poder voltar ali e desenterrar um novo Hitler, né? Então a guerra, no final das contas, a guerra não acaba porque eles ainda têm coisa pra resolver. Exato. E daí, enfim, eles caminham agora pro último episódio, né? Que é que eles vão subir os Alpes aí, enfrentando as últimas resistências alemães até o Ninho da Águia, né? Não dá pra dizer que é a última resistência, né? Eles vão só catando os caras, né? Não tem muita resistência por si só, né? Mas tudo bem. Pra eles ali pode ser que não, né? Mas os caras, enfim, não foi só isso. Foram várias outras batalhas que rolaram ali, né? No que retrata da série não é tanto, mas tiveram bastante coisa. Porque, cara, eram os caras malucos. Entenda que eles receberam receberam necessariamente a notícia da morte de Hitler.
Eles receberam a ordem dele, tipo, cara, vão pra montanha e fiquem lá. Então, tipo, os caras, sei lá, os caras estão incomunicáveis, nem estão sabendo exatamente o que aconteceu, mas estão ali, qualquer um chegar vai meter bala. Então, tipo, eles ainda estão sangue no zóio, entendeu? É. Não foram abalados com a morte do Hitler. Não é que nem hoje, né? Se a gente tá lutando uma guerra aí, o nosso líder morrer, a gente vai ficar sabendo em 15 minutos e já vai ter Não, a decisão do que fazer. Apesar de que se você exatamente. olhar como que funciona o mundo corporativo hoje em dia, e como demora para as pessoas tomarem uma Não, mas decisão, mas né, a rádio peão sempre funciona, né? é, Mas enfim, eu acho que até em linha com o que a gente fez no primeiro episódio, né? Que a gente tirou sarro, que a gente tava falando, no segundo episódio. A gente tava falando do Inter saltando, daqui da 101 da Easy chegando, né? E que a partir das 9 da manhã, né, você podia começar a assistir o Resgate do Soldado Ryan, que o Tom Hanks estava chegando, né? Aqui nesse episódio você já pode assistir filmes tipo A Queda, né? Que vai retratar essa reta final ali do estado real da Alemanha, que vem muito do que a gente falou aí. Tipo, cara, os caras estavam. Cara, eles não tinham mais nada. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham equipamento, eles não tinham munição, eles não tinham nada. não. Né? Eles já passaram do estágio onde os caras faziam um tanque de papel para enganar os espiões americanos. Eles, cara, eles já estavam fudidos, né? E você vê, e esse ponto que eu falei da SS, dos caras estarem na montanha. O Hitler, quando tá no bunker dele, até o último momento, onde ele vai lá e se mata mesmo, cara, ele tá dando ordem e continua envenenando a galera com os pensamentos malucos dele, entendeu? Com o discurso de É, ódio dele. Entende? E é, ele finaliza esse puta de um discurso, deixa todo mundo pilhado, de tipo, caralho, velho, a gente vai virar essa porra, entra lá no quarto dele, mata a mulher e se mata. Então, não é. E é bem o que você falou, dessa questão da engenharia, do negócio, né? Ele morreu, mas até a informação realmente sair de dentro do bunker, eles ainda vão esconder o corpo, tem um monte de coisa pra rolar ali, né? Eles é. tentam abafar o caso. Não, na realidade, o corpo do Hitler nunca foi achado, né? Eles queimaram de fora do bunker, né? Cara, são muitas coisinhas, né, cara? Mas esse momento, cara, que o Nix conta pra eles ali, cara, e você vê a cara dos soldados, assim, cara, tipo, transparecendo uma felicidade, assim, tipo, pô, vimos a luz no fim do túnel, cara. Exato. Puta, é muito. Esse episódio é um soco atrás do outro, cara. Enfim, mas é um final, um alívio que é foda, né? Enfim. Acho que vale 2 filmes até que eu falei desde. A Queda tem a Operação Valkyria, Fala de que é volta que bem você tava válida. longe pra caramba do microfone. Eu acho, enfim, valeu por deixar isso aí gravado, porque eu não vou cortar esse final. Tudo bem, mas ninguém ouviu o São que você tava 2 filmes. falando? São 2 filmes aí que valem, né? Não só A Queda, acho que antes de começar esse episódio, dá pra você assistir Operação Valkyria. Assiste esse episódio e daí assiste A Queda. Isso. Que ambos remetem isso, né? Vão demonstrar tanto o que era a SS, como que era. E que, mesmo dentro da Alemanha, né? Tinha, cara, nem todo mundo era maluco. E tinha gente que simplesmente, cara, é uma questão de vida ou morte. Você tem que seguir, você tem que defender esse ideal, porque, cara, você tem uma família, você tem uma estrutura, você tem a sua vida ali, né? A Operação Valkyrie, ela Então, até mostra como existe o cara que ele entende que ele tá fazendo um negócio errado, mas ele sabe que ele tá numa estrutura e é essa estrutura, decisão da estrutura. exato. Que Na ela- verdade, sim, ele toma uma decisão, né, cara? Ele Não, precisa. eu não tô falando do personagem principal. Eu não tô falando do personagem principal. Não, Porque o tem personagem vários principal. ali. Tem vários que É, sabem e que, tipo, cara, existe o pensamento de que eu preciso fazer isso, literalmente, eu preciso matar essas pessoas, porque senão vão me matar. exato. Entendeu? Não existe um meio termo ali, não tem como você se anular, entendeu? E existe um pensamento ali, no caso ali do Stauffenberg, que é o personagem do Tom Cruise, né, no Operação Valkyria, que, cara, ele sabe disso e simplesmente ele utiliza desse pensamento para crescer lá dentro, para poder se aproximar e simplesmente tomar uma decisão. Então são mortes que, cara, que ele tem na ficha, inclusive a dele, da família dele, mas por um bem maior, entendeu? Então existiam esses heróis internos, existiam essas pessoas lá dentro, né? Então tem que entender que às vezes o discurso de ódio que o nazismo trazia mexia uma massa, né? Mas não quer dizer que cada unidade dessa massa tinha o pensamento exato, né? Muito, cara, você tá no meio, você acaba não tendo muito o que fazer, né? E de novo, não é passando pano, né? Cara, é tentando entender esse contexto como um todo. É. Cara, de novo, muitas nuances pra,
Pra simplesmente tentar resolver em 10 minutos. Exato. Mas enfim, já deu bem mais do que 10 minutos. É. Bem mais. Mas, cara, é isso. Acho que não vale nem piadinha, acho que vale. Querendo ou não, é um momento de respeito, é um fato histórico muito triste, é uma vergonha na história da humanidade existir esse tipo de coisa. Principalmente agora, né? Aí, 50, 60 anos atrás. Infelizmente, a gente sabe que isso ainda existe, mas é uma vergonha existir esse tipo de pensamento, né? Dentro de uma sociedade tecnológica tão evoluída, ainda existir esse tipo de pensamento idiota, né? E não me venha dizer que não existe. Não. Que existe. Infelizmente existe, infelizmente a gente ainda precisa lutar contra isso. Bem isso. Mas é isso aí, Ruivo. Prepara o estômago agora, o próximo é um pouco mais leve. E a gente nos vemos na semana que vem para fechar essa série brilhante e também trazer as notícias de como que vai funcionar agora para os próximos episódios. Isso. Fechado? Caso alguém tenha alguma dica de como pode funcionar os próximos episódios, avisa a gente que a gente ainda não pensou. Temos um cast, Ruivo? Temos o cast. É Abraço. isso aí, velhinho. Se cuida. Falou. Falou.